Todos aqueles que nós não pudemos cumprimentar, que nesta manhã possamos conversar um pouquinho mais, envolvidos aí pela espiritualidade presente, para buscarmos um pouquinho mais de entendimento das realidades que nos envolvem e assim também irmos corrigindo a nossa caminhada para sermos mais felizes, né? Já que temos uma tendência natural em desejar corrigir os outros. Mas quem sabe consigamos aí encontrar um parâmetro para corrigir o nosso próprio sentimento. E aí, naturalmente, independente dos outros, nós estaremos em paz, estaremos mais felizes. Nós estamos dando sequência à obra O Autodescobrimento, uma busca interior, do espírito Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Franco. Esta obra que tem cunho psicológico, a psicologia transpessoal de Joana de Ângeles, trazendo-nos a oportunidade de pensarmos em assuntos mais profundos, coisas que nós não temos hábito de fazer no dia a dia, ou raramente fazemos, né? Então vamos dar sequência hoje, continuando o item ainda sobre o cérebro, né? Sobre a mente e as suas influências. Nós conversávamos na última experiência que quem deseja a paz, quem quer saúde, quem quer equilíbrio, quem quer sucesso, não pode deixar de auto-induzir-se, cultivando pensamentos vitalizadores das aspirações até anular aqueles que se encontram no nosso subconsciente. Então, se nós queremos ter paz, ter saúde, ter sucesso, ter benefícios, né, nós precisamos nos induzir a uma nova postura interior, que é diferente daquelas posturas que nós temos. Uma das que mais puxam a gente para baixo, uma das que mais achatam a gente, é a postura de vítima. Essa é uma das que achatam muito a gente. É a gente se acreditar vitimado pelas coisas e pela vida. Ah, eu não tenho sorte, para mim nada dá certo, a vida é uma porcaria, nada funciona. Então, esses pensamentos derrotistas, onde nós nos colocamos como vítimas, puxam-nos para baixo, tiram-nos a vitalidade e induz-nos a doenças. Porque se eu não valho nada, se eu não sirvo para nada, qual é a ideia principal de quem não serve para nada? Ser descartado, não é? O que a gente faz com o lixo? O que a gente faz com aquilo que não serve? A gente bota na lata do lixo para descartar, não é? Ou bota lá, o pessoal tem mania de fazer, embora não se deva, né, queimar o lixo, né? O Chico sempre se dizia, eu sou cisco, né? Mas só que não era a falsa humildade do Chico quando ele falava isso. Ele queria dizer isso, que ele era uma pequenina partícula insignificante, que não tinha o valor que as pessoas atribuíam a ele, embora ele tivesse realmente um valor incomensurável e até difícil da gente compreender a grandeza do Chico. Mas não era um pensamento derrotista, ele estava dizendo nas questões da humildade, ou seja, ele não tinha pretensões de orgulho, de ser maior que ninguém. Então ele se julgava bem pequeno, mas não em relação à própria vida, mas em relação aos seus irmãos, em relação a todo mundo. Ele se nivelava com todo mundo, dizendo, eu sou igual a vocês, não sou diferente. Sou um filho de Deus, tenho oportunidades, tenho condições de vivenciar a minha vida tanto quanto vocês também têm. Como a dizer para nós, que somos ainda muito fracos, se eu faço, vocês podem fazer, porque eu não sou diferente de vocês. Né? A gente sabe da grandeza do Chico, dos benefícios espirituais que ele trouxe, das conquistas que ele veio trazendo ao longo das vidas e naquela vida estava se expressando, mas também não podemos esquecer do esforço que o Chico provavelmente estava fazendo para poder ser quem ele estava sendo. Nada se faz sem esforço. Se nós não nos esforçarmos, nós não procurarmos vencer as barreiras do derrotismo, do pessimismo, dizendo, eu não sou nada, eu não consigo nada, tudo dá errado para mim. Se nós tivermos essa ideia, nós não vamos caminhar. Embora sejamos de natureza divina, tenhamos os germes da divindade em nós, com pensamento derrotista, nós não vamos para lugar nenhum. Né? E aquela ideia, né? A gente faz isso tentando conquistar a piedade divina. Mas Deus não tem dó de nós, porque Ele tem uma coisa muito melhor que dó, Ele tem amor. Deus nos ama. E muitas vezes, amar é permitir que nós passamos por uma experiência, para que através daquela experiência a gente corrija um sentimento, que vai nos atrapalhar a felicidade
eterna e não imediata. Como nós vivenciamos uma vida curta na Terra, em cada encarnação, ela é pequena, né? Em cada vida que nós temos, em cada encarnação, a nossa vida tem um tempo curto. Nós julgamos tudo por essa vida. Então, não ter aquilo que a gente imagina agora, para nós é uma morte, é uma coisa horrível. Quando, na verdade, somos espíritos eternos. E a felicidade é uma construção para sempre. Não é uma construção para um tempo. Nós vamos acordar no mundo espiritual carregando o que nós experimentamos aqui. Quem vivenciou uma vida de tranquilidade, de amor, de ternura, de confiança, de esperança, vai levar para o mundo espiritual esse mesmo clima de amor, de ternura, de esperança. Quantos espíritos têm atormentados do lado de lá porque levaram os tormentos que viveram do lado de cá? Revoltas, raiva da vida, raiva das pessoas, mágoa, ódio, ressentimento. Carregaram isso para lá. E estão sofrendo no mundo espiritual não por um castigo divino. Não há castigo nenhum, Deus não castiga ninguém. Mas o espírito que carrega uma atmosfera dessa consigo, seja aqui ou do lado de lá, ele vai sofrer. Mas ele vai sofrer por efeito do seu sentimento, não porque Deus o castiga. Deus não castiga ninguém. Deus é amor, é bondade, é justiça, é esperança. Aliás, ele vai fazer tudo o que ele puder para enviar um benfeitor, para cuidar dele, do espírito que está ali atormentado. Vai enviar um amigo espiritual. Aí sabe o que acontece com o espírito que está assim? Ele não enxerga o benfeitor. Ele não vê. Ele olha do lado e se vê sozinho, num lugar isolado, cheio de sofrimentos, e ele não enxerga a presença do seu anjo bom, do benfeitor que está tentando auxiliar ele. Porque ele está preso do sentimento negativo dele, do horror, da raiva da vida, das pessoas, do sentimento de vítima, onde ele se coloca como o desventurado da sorte. Eu já ouvi uma pessoa usar esse termo. Ah, eu sou um desventurado da sorte, nada para mim. Isso é um engano que nós cometemos. Agora, a pessoa já pode viver atormentada do lado de cá. Se ela se revoltar contra a vida, mesmo que cheguem pessoas que querem ajudá-la, ela não vai perceber a presença. E muitas vezes afasta as pessoas com a sua raiva, com o seu sentimento, com as patadas, com as mordidas, com as unhadas, né? Da patada, mordida, unhada para todo lado. Ninguém fica perto, né? Ninguém consegue ficar perto de uma pessoa amarga, de uma pessoa azeda, dura. Ninguém consegue ficar perto. Porque a pessoa dá coice até na sombra. Se ela olhar para trás, já vai... Opa, é a sombra. Né? Morde todo mundo e arranha e espeta. Ninguém fica perto. Tem gente falando, não tem amigos, mas tem jeito de ter amigo? Né? A pessoa não, como que vai ter amigos desse jeito? Não é? Ninguém quer ficar perto, né? Então a pessoa já vive um inferno do lado de cá. A hora que desencarna, vai para onde? Para o que criou durante a vida toda. É o mesmo clima. A pessoa transfere para lá. Tem gente que fala assim, eu quero morrer logo para descansar. Descansar? O chão do outro lado, hein? Descansar. Primeiro que o espírito que desprende feliz do outro lado, a última coisa do mundo que ele quer é descansar, né? Quer trabalhar. Ele já vai procurar onde é que tem serviço aqui. Onde é que tem alguma coisa que eu posso fazer? Porque a alma, ela é ativa. Nós somos vivos, não somos mortos. Jesus falou, deixe que os mortos enterrem seus mortos. Nós estamos vivos. E quem desencarna vivo, ou seja, que viveu as boas oportunidades aqui, que carregou um clima espiritual de esperança, de alegria, vai querer trabalhar do outro lado. Fica dormindo lá uns dias, talvez, se precisar. Aí depois que acorda, fala assim, opa, onde é que eu estou? Ah, meu filho, você já foi embora. Eu fui para onde? Não, você veio. Você já veio, você voltou para casa, você já morreu. Já desencarnou. Ele fala, e aí? E aí, o que eu faço? O que eu vou fazer? E já vai procurar um jardim para catar as folhas, né? Vai procurar uma cozinha para ajudar a cozinhar, e vai fazer alguma coisa. Ele já vai querer fazer alguma coisa. Enquanto que o revoltado acorda num lugar desolado, pardacento, escuro, cheio de sofrimento, de lamúria, e acha que ali é um inferno. Mas não é um inferno criado por Deus ou por quem quer que seja, ou pelo diabo, que o diabo não existe, né? Como nós compreendemos, não. Tem coisa pior, mas o diabo mesmo não tem. Lá no mundo espiritual tem coisa pior que o diabo. O diabo não tem não, porque é uma lenda, é uma história da carochinha, né? Mas tem coisa pior do outro lado. E o cara desencarna num lugar desse, num ambiente desse, fala, tá vendo? Deus me condenou. Se nós pegarmos as obras de André Luiz, nós vamos ver lá, tem a história de um sacerdote que acorda no lugar lá e ele reclamando de Deus, porque Deus, onde já se viu que ele atendeu todos os ofícios dele, Deus tinha deixado ele no inferno e ele não enxergava. E a mãe tentando ajudar ele.
tentando conscientizar ele de que ele havia cometido erros. E que por não se perdoar, não perdoar os outros, não aceitar os ditames da consciência, ele estava realmente agora recebendo autopunição, não era punição divina. No processo, no mundo espiritual, as dores que nós experimentamos são autopunições, não é punição divina. O espírito mesmo se pune. Ele cria uma atmosfera negativa, mas já vivia nela do lado de cá, né? Ninguém é condenado a nada. A gente só se transfere para o outro lado. Lá, como a vida é muito mais exuberante, muito mais verdadeira do que é aqui, é a vida verdadeira, então tudo que está por dentro acaba acontecendo o quê? Se manifestando por fora. Então a treva que está dentro da alma da criatura se transforma também numa treva exterior. Até que ela mesma procure a luz. O que os benfeitores estimulam os espíritos sofredores? A que eles procurem a luz. Que eles procurem uma fresta de luz na alma, buscando o arrependimento, buscando um pedido para que Deus possa então, naquele momento, acessá-lo, porque já que os benfeitores permanecem por ali. Se nós verificarmos a história do André Luiz, lá na história do livro Nosso Lar, conta a história do pai, que a mãe descia às regiões onde ele estava sempre, e ele não via a esposa. O marido não via a esposa. Embora estivesse numa região de sofrimento, ele não enxergava ela, e ela queria ajudá-lo. Mas por quê? A treva que estava na alma dele estava fora dele também, obliterando a visão espiritual dele. Então, aí Deus espera que o espírito encontre uma fresta de luz, né? Da luz do arrependimento, da luz da vontade de sair dali, de melhorar. Aí, através dessa luz, o espírito é retirado dali para ser auxiliado. Então nós precisamos, se nós queremos saúde, paz, se nós queremos equilíbrio, nós precisamos nos auto-induzirmos a isso, já que nós estamos auto-induzidos a outros comportamentos, né? Então a Joana, ela diz aqui, ó, então nós temos que auto-induzir-nos, cultivando pensamentos vitalizadores e aspirações elevadas, até a gente anular essas que eu falei, que são de autoderrotismo, né? Daquela que puxa a gente para baixo, eu sou vítima, eu sou... Então, nós temos que anular esse pensamento, que está no nosso subconsciente, está guardado, né? O que é o subconsciente? Um lugar que nós temos guardado coisas que nós acessamos de vez em quando, mas que nós não nos lembramos dela cotidianamente. Então, se a gente guarda essas impressões ruins da vida, embora não nos lembrando delas, elas influenciam-nos no dia a dia. Se eu não deixo passar nenhum fato ruim, se tudo que acontece de ruim comigo eu fico guardando, eu guardo aquilo naquele momento, né? Uma pessoa me fez alguma coisa, então eu me ressenti profundamente. Aí eu digo para mim mesmo, eu nunca vou perdoá-la. Isso é uma ordem que eu arquivo. E eu posso até esquecer do fato. Se eu não ver a pessoa continuamente, o que vai acontecer? Eu faço de conta que o fato ficou para trás, mas não está no subconsciente. Pode perceber, quando a gente tem um problema com alguém, pode passar quantos anos forem, 10, 20, 30 anos, na hora que você vê a pessoa, imediatamente você se lembra do que aconteceu entre você e ela. Se a pessoa fez isso daí, mas passado o tempo, ele entende que ele deve perdoar e que ele não quer mais aquilo. Sim. Nosso irmão está perguntando se a pessoa fez isso, né? Arquivou essas impressões ruins, mas depois descobre com o tempo que não deve guardar isso, né? Que tem que perdoar, que tem... Essa foi a pergunta. Esse é o objetivo. Por isso que ela está falando, auto-induzir-se a um novo pensamento, a um novo sentimento. Então aí sim, aí você renova, você recicla o subconsciente. Consegue botar para fora, recicla. Independente da atitude do outro. Se eu errei para com alguém e eu desejo pedir perdão e essa pessoa não me perdoa, é um problema dela. Eu reciclei. Eu retirei de mim a impressão. Por quê? Porque sinceramente eu reconheci que errei e gostaria que ela me perdoasse. Mas se ela não quiser me perdoar, é um problema dela, não é um problema meu mais. E o contrário também. Se alguém me prejudicou, eu tenho duas opções. Ou a pessoa me procura e pede perdão e eu perdoo verdadeiramente, limpando também esse conteúdo negativo do meu subconsciente, ou eu mesmo a perdoo, né? Eu a perdoo sem que ela precise pedir perdão a mim, compreendendo que ela teve um ato infeliz e que aquela atitude dela deve fazer parte de algum momento ruim que ela está vivendo, e deixo ela para lá, deixo ela com os sentimentos dela e consigo reciclar esse sentimento em mim, não guardando.
Porque o problema é guardar as impressões ruins. Quando nós guardamos essas impressões ruins, mesmo não lembrando conscientemente, ela continua nos influenciando durante a vida, causando-nos doenças, desequilíbrios morais, desequilíbrios emocionais, desequilíbrios materiais, porque oblitera a nossa visão, né? Uma pessoa ressentida, magoada, odienta, que guarda tudo, é muito pouco provável que os negócios materiais, inclusive da vida dela, dê certo. Porque ela fica obliterada, a razão, os olhos não funcionam para nada. A pessoa não consegue ter sensibilidade para perceber se ela está fazendo, por exemplo, um negócio financeiro correto ou não. Não consegue perceber, por exemplo, o quanto ela é amada perto dela. E às vezes até entra em depressão porque acha que ninguém gosta dela. Com pessoas que a amam, que cuidam dela, que estão do lado dela. Ela não enxerga. Então o efeito colateral é muito ruim de a gente guardar impressões negativas, né? Então nós temos que ir reciclando o subconsciente, tirando dos nossos, através dos sentimentos que Jesus ensinou. A receita foi o próprio Cristo que ensinou. Reconcilia-te com o teu inimigo enquanto estás a caminho com ele. Ele não está dizendo assim, ó, que o teu inimigo tem que se reconciliar com você. Está mandando a gente se reconciliar. Pode ser que o outro não aceite. Ou pode ser que ele não consiga, não tem problema. É nós que temos que nos reconciliar, não guardar o sentimento. Porque não guardando, eu fico bem. Aí o problema é dele. Se ele continuar com o sentimento ruim, se for sincero, o meu sentimento, o problema é dele, né? Quantas vezes eu tenho que perdoar, Senhor? Fala Pedro para Jesus. 7 vezes? Porque ele já estava cansado. Jesus fala para ele, não. 70 vezes 7 vezes. Ensinando o perdão. Tudo isso aí é tirar o lixo da alma. Ele está ensinando a não guardar o que vai ser ruim para a nossa vida inteira. Inclusive causando-nos doenças, anomalias físicas, sentimentos ruins. E se a gente guardar ele de uma vida para outra, fatalmente nós teremos uma dificuldade, provavelmente no corpo, numa vida seguinte. O ódio causa doença degenerativa. Degenera. O ódio degenera. Então nós temos que ir trabalhando o sentimento. Aí ele fala, ama o teu próximo como a ti mesmo. Ele não fala para a gente amar o próximo quando for amado. Ó, quando você for amado, você ama, tá? Ele fala o contrário. Ama você. Se o outro não te ama, é problema dele. Se você amar, você vai ser feliz. Você vai levar um sentimento bom aqui no mundo espiritual, quando voltar outra vez. Né? Quando reencarnar, você vai trazer a bagagem que construiu. Ninguém vai carregar para a vida a bagagem dos outros. Nós não vamos colocar na nossa mala sentimentos que os outros cultivarem por nós. Se as pessoas nos amarem muito, nos fizerem todos os favores que a gente imagina, se nos tratarem bem, ao máximo que eles vão conseguir é tornar a nossa vida o quê? Vou escrever em rosa, né? Vão tornar a nossa vida mais confortável, mas não vão imprimir em nós nenhuma transformação. Só vai tornar a nossa vida mais confortável, se os outros fizerem por nós. Mas quando a gente faz para os outros, independente do que receba, aí sim, aí nós estamos acondicionando na mala, né, todas as roupas, todos aqueles apetrechos que a gente vai usar na viagem, tanto para a vida espiritual quanto para a próxima vida. Nós vamos estar colocando na nossa malinha tudo dobradinho, arrumadinho, e a hora que abre a mala tem tudo, tem, né? Você imagina chegar numa região fria, né? Chega numa região fria, então você vem dentro de um veículo climatizado. Aí você abre e já sai lá fora, está um frio que terrível. Aí você vai abrir a mala para procurar um agasalho, não tem, só trouxe roupa de verão. E agora? Você está de bermuda e camiseta. E está 2 graus a temperatura lá fora. O que você vai fazer? Só tem bermuda e camiseta. E agora? Abre a bagagem? Não tem. Por isso é que a gente, quando reclama da vida, não tem que pensar bem. O que a gente trouxe na bagagem? Ai, Senhor, eu queria tanto alguém que me amasse muito. Aí o Senhor fala, procura na tua mala o amor que você deu. Vamos ver se você tem alguma peça para vestir do amor que você deu para alguém. Aí a gente abre, só recebeu. Só recebeu. Não fez nada. Não perdoou, não compreendeu, não tolerou, não teve paciência, não teve respeito, não se dedicou, nunca foi pai, nunca foi mãe. Quer dizer, nunca é difícil, né? Nas vidas todas é impossível, mas quando pôde não quis saber. Nem de ser pai, nem de ser mãe, nunca foi amigo, nunca foi irmão,
não quis saber de nada. Falando de sentimento, né? E aí? Porque tem gente que é pai, mas não é pai, né? São pais, mas não são pais. Na verdade, não se dedicam com a afetividade. Aí, tivemos vidas confortáveis, com todo mundo fazendo para nós, e a gente não fez nada para ninguém. Aí vai abrir a mala, não tem. Ai, Senhor, mas cadê aquele amor que o Senhor ia me dar? Aquela pessoa maravilhosa. Pois é, filho, não pode. Agora não tem jeito. Não consta na sua mala essa peça, né? Aliás, no lugar tem um mala, né? No lugar da peça na mala tem um mala. E agora, meu filho, é só administrar porque não tem outro jeito, entendeu? Esse meu marido é um mala, essa minha esposa é uma mala, esses meus filhos são os malas. Eu já ouvi o pai falar, olha, não tem ninguém mais mala que os meus filhos. Pelo amor de Deus, só me usam, só tiram coisa de mim, não fazem nada, não me ajudam. Meu filho, mas foi o que você botou na mala. Aí ao invés de uma peça na mala, trouxe os malas. Porque não tinha peça na hora que abriu cadê as peças ali que a gente colocou aí dentro, né? Aí está no Evangelho que ninguém, quando vai para uma região diferente, estranha, leva bagagem que não vai usar lá. A gente leva o que vai usar, o que precisa lá. Se é um lugar frio, você vai encher a mala de roupa de verão? Vai colocar algumas peças, mais peças de frio, não é? Essas peças e adequadas e ideais que nós vamos usar nas outras vidas e nessa própria vida, são as peças que nós vamos angariando agora, construindo, né? Os outros podem dar pra gente uma vida confortável, mas não podem nos dar sentimento. A gente vai colocar na mala espiritual o que a gente der. Lembra da oração atribuída a Francisco de Assis? É dando que se recebe. Então não é recebendo primeiro, é dando. Quando a gente faz, Deus permite que a vida nos retorne o benefício. E esse benefício vai para a nossa malinha espiritual, que um dia nós vamos usar aqui na Terra. E se a gente se encher essa mala de amor, de esperança, de alegria, de bondade, de perdão, de compreensão, de tolerância, de paciência, de doçura, se nós enchermos a mala da gente desses sentimentos todos, a última coisa que a gente vai pedir numa próxima encarnação é alguém que nos ame. Sabe o que a gente vai pedir? Alguém para a gente amar e não para ser amado. Hoje o que a gente quer? Encontrar alguém que nos ame, para a gente ter uma vida confortável perto da pessoa ou das pessoas. Na próxima vida, sabe o que o Espírito pede? Alguém para amar e não para ser amado. Se ele tem a bagagem cheia de todos esses sentimentos, ele não precisa receber, ele já tem. Só pede amor quem não está amando, né? Só pede consideração quem não está considerando. Só pede respeito quem não está respeitando. Só pede ternura quem não é terno. Quem tem esses sentimentos não pede, porque não precisa, já tem. Se eu sou uma pessoa dócil, eu não preciso que os outros sejam dóceis comigo. E foi assim com os benfeitores da humanidade. Eles não dependeram de sentimentos de ninguém, eles amaram a despeito de tudo. O exemplo maior disso tudo é Jesus Cristo. Jesus não precisou do amor da humanidade para amar a humanidade. E amou doando a própria vida. E ele fala no Evangelho, quem tem maior amor, senão aquele que tem coragem de dar a vida pelo seu semelhante, pelos seus amigos, né? Enquanto a gente estiver precisando do que vem dos outros, é porque, na verdade, nós não temos de nós. E o que a gente receber não vai fazer sentido nenhum. Porque muitos que são amados, considerados, respeitados, são cuidados, muitos desencarnam por vias do suicídio, dizendo, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me entende, a vida é uma porcaria. E se mata e vai embora, achando que a vida termina com a morte. Quantos espíritos falam isso? Eu não pude reconhecer o que eu tinha. Quantas cartas mediúnicas escritas dessa forma, os espíritos falam assim, agora eu estou verificando, agora eu estou vendo tudo que eu tinha e eu não sabia, não prestei atenção. Porque aquele que tem não precisa. Foram o que aconteceram com os mestres da humanidade. Vocês acham que as pessoas que iam atrás do Chico iam lá para dar alguma coisa para o Chico? Chico Xavier? Iam lá para tentar buscar alguma coisa do Chico. Como é com o Divaldo, como foi com a Madre Teresa, como foi com Francisco de Assis e dos grandes mestres da humanidade. Todos iam a eles para pegar alguma coisa, não para dar alguma coisa para eles. Porque quem tem não precisa receber.
E se recebe, se regozija com quem recebe, mas não precisa, porque é feliz pelo que dá. Então nós temos que nos auto-induzir-se a esse comportamento novo, a um pensamento otimista. O que é que eu posso fazer pela minha própria vida para me tornar feliz? Não ficar pedindo a Deus que envie coisas, pessoas ou situações para a gente ser feliz, porque isso é um erro muito grande. A vida que se estabelece em volta de nós é a vida que está dentro de nós. Se o meu estado de alma é diferente, tudo à minha volta vai ser diferente, porque eu paro de atrair desconfortos, paro de atrair sentimentos contraditórios para poder corrigir o meu. Quando eu corrijo naturalmente os meus sentimentos, a vida não precisa me trazer dissabores para que eu possa mudar os meus sentimentos. Agora, se eu experimentá-los, vou experimentá-los com tranquilidade, porque não dependo deles para ser feliz. Né? Claro que é muito bom ter pessoas que nos amam, mas não são elas que vão nos fazer feliz. Casei com você para você me fazer feliz. Aí, meu filho, casou enganado. Né? Eu quero encontrar o meu príncipe encantado. Não existe, só tem sapo. É sapo para todo lado. Né? Não tem. Você olha para a moça, é uma princesa. É nada, é uma sapa. Ela olha para o rapaz, é meu príncipe. É nada, é um sapo, minha filha. Não adianta, é um sapo. Todos estamos ainda a caminho da perfeição. Não somos perfeitos. Agora, sapo se relaciona com sapo. Não tem outro jeito. O que a gente queria? Encontrar um ser alado que venha com asas gigantes, né? Que venha do céu rasgando as nuvens e flap, pousa na nossa frente e nos encha de amor. Amor que a gente não vai entender. Porque a gente já tem em volta pessoas que nos amam. Né? Quantos pais dedicados, quantas mães dedicadas, quantos esposos, esposas, filhos, irmãos, amigos, são extremamente dedicados e a gente não consegue compreender esse amor. Amor que sobra, transborda em torno da nossa vida. E a gente não percebe. Porque não está bem, porque não está feliz. Então não consegue receber o que não... Geralmente a gente não consegue perceber o que não está dando. Né? Então corrigir-se é muito importante. Para a gente limpar o nosso subconsciente, né, daquelas impressões ruins que a gente guardou. Para que se consume este triunfo, né, o auxílio divino se faz presente no próprio aspirante à felicidade. Ou seja, Deus está em nós. Onde que nós vamos encontrar Deus? Não é aqui nesse templo, também pode ser, mas não é essencialmente aqui, não é numa igreja, né? É dentro de nós. Quando a gente se volta para a alegria de viver, quando a gente valoriza as impressões boas da vida, sendo bons, tentando ser bons, procurando ser bons, o que acontece? Nós começamos a encontrar Deus em nós. E a força, ela se estrutura dentro de nós mesmos. Porque Deus está presente em nós. Então agora, o Criador faz o quê? Enche de recursos em torno de nós para a gente poder ter êxito na nossa existência, né? Agora, esse apoio que vem de Deus, né? Porque não adianta a gente só orar e achando que Deus vai fazer tudo por nós, né? Eu já pedi, Deus não me atende. E o que você tem feito para que essa vida seja diferente, né? Esse apoio, ele depende também do nosso esforço de quem pretende se autorrealizar. Agora, é claro que não vai acontecer de um dia para o outro. Conheci uma pessoa, uma moça, que ela levou a vida que queria, do jeito que ela queria. Andou por todos os caminhos equivocados que vocês podem imaginar. E sempre vinha, ela conhecia o Espiritismo, nós a orientamos algumas vezes, embora não sejamos orientadores de ninguém, né? Nós conversamos a respeito dos princípios da doutrina, e ela sabia, mas queria viver a vida dela como ela queria viver. Passou o tempo, ela percebeu que a vida estava naufragando. Porque tem quem não perceba. Naufraga mesmo. A pessoa só acorda do lado de lá. Ela acordou. Percebeu que a vida estava errada, que estava tudo errado. Aí ela nos procurou e eu disse, olha, você já sabe tudo que tem que fazer. Você conhece a doutrina, você conhece os princípios cristãos, você conhece tudo. Você precisa aplicar. Passou uns 15, 20 dias, ela voltou, chegou e falou assim, tá vendo? Não adianta nada. Eu falei, como assim não adianta nada? Faz 15 dias que eu estou fazendo tudo certo e dá tudo errado. Falei, minha filha, quantos anos você tem?
né? Aí a gente tripudia, né? Embora não tem que, né? Não é uma coisa que se faça, né? Que apontar o dedo de ninguém. Mas ali na hora ela precisava tomar um chacoalhão, que é o que a vida faz com a gente também. Mas há quanto tempo faz que você vive o que você quer viver? Ah, desde que eu tinha 13 anos, eu só faço o que eu quero. Então, você está com 35. Faz a conta dos anos dessa vida que você viveu o que você queria viver. Agora você quer que em 15 dias as coisas mudem? Aliás, já mudaram. E você não está percebendo. Ah, não mudou nada. Falei, tá bom, então vamos... Aí a espiritualidade, então, nos ajuda, né? Nos últimos 15 dias, com quem você conviveu? Ah, com um povo chato. Ah, tá. Um povo chato porque não é aquele povo que você gosta de viver das suas aventuras. Não são aqueles, né? E aquela senhora que passou a te cumprimentar no corredor do seu prédio, que todo dia pergunta como você vai, que já conversou por alguns momentos com você lá no saguão do prédio, que se preocupou com você. Ela não é uma amizade nova, boa, que já começou a se aproximar da sua vida, porque os outros queriam o quê? Os outros não queriam saber como você estava. Eles não estavam nem aí. Eles queriam que você presente lá onde eles estavam para viver o que eles estavam vivendo. Mas não estavam nem aí com você. Quando terminava as suas noites, para onde você ia? Para casa chorar. Então, desses últimos 15 dias, quantas vezes você foi para sua casa chorar? Nenhuma vez. Então, eu não vou continuar, falei para ela. Tem muita coisa acontecendo, mas não vai acontecer mágica em 15 dias, não. Você vai ter que repetir o seu gesto novo pelo resto da sua vida. Não é para hoje e amanhã. Porque provavelmente esse condicionamento que me colocou, que te colocou nesse comportamento equivocado, porque todos nós temos comportamentos equivocados, que nós trazemos de outras vidas, você construiu ao longo de muitas vidas. E agora está tentando fazer o caminho de volta, corrigindo um hábito que você traz guardado no seu espírito, como eu trago os meus. Agora, nós não vamos mudar esses hábitos construídos em séculos, em 15 dias. Já que faz 15 dias que você resolveu mudar. Você vai ter que fazer isso por uma vida inteira, para que uma predisposição se crie em sua alma. Não é a transformação, não. É uma predisposição, ou seja, um ponto de partida que vai te dar muita esperança, né? É uma predisposição, né? Ou seja, um ponto de partida, de esperança, que vai iniciar uma nova trajetória. Você vai iniciar um novo caminho. Mas não é em 15 dias. Não é em 15 dias que as coisas vão mudar e você vai deixar de ser quem é, de sentir as vontades que você sente e se tornar imediatamente uma outra pessoa. Você vai ter que lutar uma vida inteira. E o Dr. Bezerra de Menezes, numa mensagem, ele diz assim: vivencie o bem que você quer viver por uma vida inteira, para que numa outra encarnação o bem te seja inato, ou seja, nasça com você. A predisposição do bem. Então, minha filha, não desanime. Mas essa aí é um projeto de vida, não é de um tempo, não é de um mês, de 2 meses, não. Sem contar que as consequências dos atos cometidos começam agora a encadear-se, né? Elas podem ser minimizadas com o novo comportamento, sem dúvida. Se você mudou, vai diminuindo a frequência do choque de retorno, porque as nossas atitudes, elas, na mesma intensidade que nós cometemos o engano, o retorno nos chega, com a mesma intensidade. Vamos fazer uma alusão aqui bem simbólica. Se foi de nível 5, o ato de nível 5 é a consequência. Mas o que eu posso fazer? Eu posso mudar. Se eu mudo, eu começo a diminuir. E esse choque de retorno também começa a diminuir a sua intensidade. Podendo, inclusive, ser suprimido se eu conseguir fazer por amor agora o que eu fiz através dos meus enganos, das minhas atitudes enganosas. Então, o amor é um antídoto, né, contra o mal. Então, ela estava desanimada porque fazia 15 dias que ela tinha tentado e as coisas estavam do mesmo jeito, não tinha mudado, não é que não mudou, mudou sim, e muita coisa mudou. Mas você não tem olhos para ver ainda. Faltam-lhe olhos para ver, você não tem olhos para ver. Tem muita coisa boa já acontecendo. Como tem na nossa vida também. A hora que a gente reclama,
Se a gente verificar o nosso passado dessa, de outras vidas, quanta coisa boa já está acontecendo para nós? Muita! Deus tem... A misericórdia divina é infinita. É infinita a misericórdia divina. Você quer mudar? Essa é a pergunta da lei divina. Quer mudar? Quero. Então, a partir de agora, você já vai ser auxiliado para mudar. A gente começa a ser auxiliado. Quanta coisa boa acontece, coisa nova chega na nossa vida, lugares novos, situações novas, quanta coisa boa começa a acontecer para a gente mudar. E agora a gente vai ter que insistir, porque o condicionamento é terrível. Quem pensa de um jeito não vai deixar de pensar no dia seguinte daquele jeito que pensa, vai ter que insistir, corrigir o pensamento, corrigir sempre até que aquele pensamento, aquele sentimento, aquele hábito não volte mais, né? Não adianta querer deixar de beber bebendo. Não vai deixar nunca. Eu diminuí, eu tomava 8 caixas de cerveja por dia, agora eu tomo 4. Meu filho, continua bebendo. Né? É o fogo, né? Você quer apagar o fogo jogando brasa acesa no fogo? Vai continuar aceso, não é? Você tem que chegar de uma vez, jogar alguma coisa lá, falar, filho, apagou, agora deixa lá. Assim mesmo vai sobrar uma fumacinha desagradável, né? Que aquela fumacinha desagradável, mal cheirosa, que fica ali atormentando o nariz. Não, mas eu não vou mais acender esse fogo. Então, tem que mudar mesmo. Alterar o rumo. Se eu quero mudar, eu preciso alterar o rumo. Alterar a minha caminhada. E agora, e o preço? O preço é a perseverança. É a perseverança, né? É a predisposição nova que eu preciso criar para mudar. Então, é a perseverança. Então, nesse caminho novo... Tem uma amiga que ela tem a mãe, tem o pai e tem um irmão que está passando por doenças graves por causa do cigarro. E ela fuma inveteradamente, desesperadamente. E ela fala assim, eu tenho tanto medo. Eu falei, não tem não. Não tem não. Se você tivesse medo, você tinha largado. E ela olha e mesmo assim fuma desesperadamente. Tem medo? Não tem não. Se tivesse, o próprio exemplo da família seria o suficiente para abandonar o cigarro. É fácil mudar hábitos? Não. Não é fácil mudar os meus, não é fácil mudar o de nenhum de nós. Mas nós temos que insistir. É a única forma. Não adianta a gente elevar a mão para o céu e pedir a Deus, Senhor, me ajude que amanhã não fume mais. Tá bom, Ele vai te ajudar. Mas Ele não vai tirar da sua alma a vontade de fumar. Porque foi você que colocou ela lá. Não foi ele. Ele não tem como arrancar a vontade de fumar. Mas ele pode fazer o quê? Te inspirar a buscar todos os recursos possíveis. Inclusive a esquecer o cigarro em casa, a não ter mais contato até que você se fortaleça com alguma coisa do cigarro, mas você que vai ter que deixar. Eu que falo assim, eu não vou fumar mais e não vou e acabou. Senão a gente não consegue. Como que a gente muda hábitos, né? No pensamento derrotista é a mesma coisa. Senão qualquer coisa que acontece a gente vai logo para a autopiedade. A autopiedade ela deteriora, ela soma ao desequilíbrio que nós estamos passando. Enquanto que o otimismo é uma força nova, combatendo o mal que nós estamos sofrendo. Eleva o pensamento para o céu e diga sempre, eu confio em Deus, Deus sabe o que faz. Eu tenho esperança que tudo vai dar certo, tudo vai ficar bem. Tudo vai dar certo. Essa energia do otimismo, da força e da confiança em Deus, ela contrapõe as energias negativas da doença, do mal material, do mal espiritual. Ela contrapõe, ela achata, ela empurra. É uma força poderosa. Mas a gente tem que acreditar. Tem que querer. Tem que querer. Estou doente? Eu confio em Deus. Tenho certeza que Ele quer o melhor para mim. E eu vou me curar. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, eu estou nas mãos de Deus, Ele vai me ajudar. Vou fazer tudo que for possível, procedimento, seja médico, seja o que for, mas eu vou confiante que Deus está fazendo o melhor por mim. Do que tá vendo? Ó? Nada dá certo aí, ó. Aí um negocinho na ponta do dedo pode fazer a pessoa desencarnar. Aquilo vira uma infecção que generaliza, vira um trem, e ele morre. E é quando, na verdade, era só ir lá e mandar tirar a unha. Extrair a unha. Acabou. Estava curado. Mas com aquela unha ele pode desencarnar. Mergulhado num clima de pessimismo, de autoderrotismo, não acreditando em nada, em coisa nenhuma, nada vai dar certo, tudo vai dar errado e pronto.
Esse pensamento puxa a gente para baixo e destrói a vida da gente. Porque é um pensamento que a gente já vem cultivando há várias vidas. O pensamento derrotista, o pensamento negativo, de pessimismo, ele não é novo na nossa vida, ele é velho. Velho companheiro. É daqueles, sabe daqueles velhinhos que sentam do lado da gente com um cigarrão fumando e contando caos? É desse daí. O nosso pessimismo é um amigo desse. Que senta do lado e com o cigarrão assim e conta caos com a gente. Vem cá, meu filho, que eu vou contar um caso para você. De um homem que se matou. E de novo, pronto. Só conta caos ruim. Ó, eu vou contar do cachorro que foi comido pela onça. E só conta caos ruim. Eu vou contar quando eu tinha uma carroça e quebrou a roda e eu quase morri. Esse velho só conta essas histórias. Acende o cigarrão e senta do lado e conta história ruim. Vamos apartar dele, né? Vamos sair de perto dele. Esse é o pessimismo. Vamos colocar alguém do lado que fala o contrário. A roda quebrou. Mas eu arrumei. Eu entrei lá no mato, catei uma cunha e tac, arrumei a roda e a minha carroça continuou. Né? E assim vai. A gente tem que, senão a gente não cria uma nova predisposição para a nossa renovação, seja ela física, moral ou espiritual. Nós não criamos. A gente tem que criar essa renovação. Não é? O esforço é nosso, não tem jeito. Narra-se que um religioso, ao ver uma área, né, um terreno verdejante que produzia muitos grãos, recamado de flores e prosperidade, entusiasmando-se, disse ao agricultor: que bela gleba Deus lhe ofereceu. Olhando em derredor, o homem com as mãos calosas, queimado de sol, respondeu-lhe com maturidade: o senhor necessitava ver como era antes, quando ele dela cuidava sozinho. Ou seja, quando a gleba era só de Deus, estava no mato, porque estava na natureza. Se ela está bonita, quem foi que fez ela bonita? O esforço do homem. Ele se esforçou e foi lá e fez. Ele plantou. Por que estava tudo verdejante, bonito, plantado? Porque ele se dedicou à roça dele. Né? Quando a gente chega numa lavoura, numa plantação e vê tudo bonito, né? Você vai ali para o lado do Mato Grosso e vê aquele tapete de soja, né? Que some de vista assim. A gente olha longe. Não vai falar de tapete de cana não, que só tem cana. Né? Para um lugar a gente olha só tem cana. Mas aqui para o norte a gente vê mais plantações de agricultura mesmo, algodão, né? De várias coisas. Você olha aquele tapete lindo e fala: nossa, que terra linda, né? Como que Deus é maravilhoso? Sem dúvida, Deus deu a terra. Mas quem foi que plantou, que fez aquele tapete lindo aí? Foi o esforço do homem. Né? Foi isso que o roceiro falou pro religioso. Você precisava ver quando Deus cuidava dela. Estava no mato. Né? Eu fiz isso aqui. Para lembrar que o nosso esforço é muito importante na nossa realização. Deus dá a terra é a vida para a gente cultivar. A gente pode largar tudo no mato, do jeito que Deus deu, ou a gente pode transformar esse solo, não é? Quanta gente nasce numa situação difícil e depois muda completamente a sua vida? Conheço gente que nasceu na miséria. Eu tenho um amigo que ele nasceu, a mãe, e eles viviam, a casa deles dava do lado da nossa casa. A casa era uma casinha baixinha de pau a pique. Nem reboco não tinha, nem de barro, né, como tinha antigamente. Eram lascas encostadas uma na outra, chão de terra. E eles viviam assim, lambuzadinhos que nem porquinhos. A gente brincava junto, era tudo daquela lambuza. A minha mãe ainda falava: tá vendo? Ó, tem que tomar banho para não ficar assim, né? E a gente olhava para os menininhos, só tinha um buraquinho do olho. E os dentinhos quando ela sorria, né? Branquinho. O resto estava tudo coberto de lama. Porque vivia na lama, a casa não tinha chão, só era de chão. O menininho mais velho, que brincava conosco lá, o tempo passou, esse menino estudou, formou-se, né, arrumou um bom emprego, tudo. Resumindo a história, ele transformou a vida da família dele. Levou os pais para morar numa outra casa, bem melhor, com os irmãos. Depois casou-se, foi embora, deixou aquela casa para a família. E hoje tem uma empresa em São Paulo de despachante. Ele é despachante em São Paulo e tem uma vida muito boa. Mora num apartamento. Quer dizer, a pessoa não pode mudar a vida? Deus dá o terreno, a vida. O que eu faço da minha vida? Eu posso ficar lá no barro, no meio do barrinho lá, né? Só mostrando só os dentinhos. Ou eu posso mudar a minha vida. Posso alterar aquela caminhada. Vai depender do meu esforço. Ninguém está condenado a ficar no lugar que foi colocado.
Mesmo na expiação, a gente pode abrandá-la, né? O Espírito pode abrandar a sua expiação, procurando recursos, procurando ajuda, né? A criatura humana possui potenciais íntimos para a plenitude, que aguardam ser desvelados, qual gema preciosa que se oculta no cascalho grosseiro. Então, ou seja, nós temos valores que nós desconhecemos. Nós somos tão vinculados ao pessimismo e aos condicionamentos negativos que as coisas boas a gente não reconhece na gente, né? Vocês já viram aqueles projetos lá do norte do país que de vez em quando alguém descobre lá e transforma a vida de uma comunidade? Há pouco tempo montaram um grupo, uma orquestra de violinos lá no norte usando crianças que aparentemente não serviam para nada, não sabiam nada, viviam no meio daquele sertão sem nada. Um maestro bem intencionado foi lá, catou aquelas crianças, são verdadeiras gemas, ou seja, pedras preciosas incrustadas no meio de cascalho, que você precisa quebrar e tirar lá do meio. A gente tem isso na alma. Por isso que a doutrina espírita diz assim, que nunca é tempo, não, melhor, sempre é tempo de aprender. Não podemos desistir nunca, em qualquer fase da nossa vida a gente pode fazer alguma coisa. E ao contrário de esperar ser valorizado, precisamos nos valorizar. Não é os outros que vão nos valorizar. Não é o obrigado que a pessoa me fala que vai me acrescentar alguma coisa. Não é o reconhecimento, o dinheiro, a alegria que os outros tiverem por causa da minha convivência que vai me acrescentar alguma coisa. Mas é o ato de proporcionar isso a elas que vai me dar o benefício. Tem muita gente que fala assim, olha, nossa, fulano é feliz, todo mundo gosta dele. Não, ele não é feliz porque todo mundo gosta dele. Ele é feliz porque ele gosta de todo mundo. Consequentemente, as pessoas se sentindo bem com ele, gostam dele também. Tornando confortável a sua vida. Mas ele é feliz porque ele propicia isso, que todo mundo goste dele. Porque tem gente que as pessoas tentam gostar, mas não consegue. A pessoa é um poço de amargura, de azedume, como eu falei no começo. Como um cavalo chucro, né? Que você chega perto e ele dá-lhe um coice. Então, como que as pessoas vão se adaptar do lado de alguém assim? Não consegue. Aí a pessoa começa a reclamar da vida, né? Ninguém gosta de mim, não tenho amigos, nada dá certo, nada funciona. Mas por quê? Porque tudo que vai acontecer comigo tem que acontecer de mim para fora, não é de fora para mim. Não vai acontecer assim. Né? Sou eu que tenho que tomar atitude em relação à minha própria vida. Nunca reclame de ninguém, nós não devemos reclamar das pessoas. Nunca reclame de ter ou não ter isso, principalmente de amizades. Experimenta cultivar a doação, para você ver quanto que vai ser bom. Experimenta cultivar. Doar-se, né? Doar-se. Isso é muito bom. Isso traz alegria, traz saúde, traz paz. Então, a gente tem verdadeiras gemas preciosas na alma. Potenciais que a gente desconhece, basta querer fazer. Não é? Basta querer fazer. Quantas vezes a pessoa, ela nas habilidades materiais mesmo, né? A pessoa nunca fez uma coisa, de repente ela vai fazer e descobre que tem jeito para aquilo. Né? Eu tenho um amigo que ele é casado, tem acho que cinco filhos, E ele trabalhava de ambulante, ele vendia coisas na rua, ele era como se fosse um viajante, levando produtos, catálogos e tal. Aí um dia, numa das casas que ele foi fazer essa visita, ele viu uma senhorinha de uns 80 e poucos anos, com como é que chama aquelas agulhas grandes? É tricô aquilo? Aquelas agulhas grandes, né? Ele viu a mulher tricotando e achou bonito o trabalho que ela estava fazendo. É óbvio que ele já deve ter visto peça de tricô várias vezes na vida dele, porque ele já tinha mais de 40 anos, ele já tinha visto várias peças, mas eu acho que ele nunca tinha visto com atenção, olhado. E ele perguntou para ela, é fácil fazer isso? Ela falou assim, eu faço até com os olhos fechados. Quer dizer, ela estava acostumada, né? Desde novinha fazendo tricô, né? As nossas avós, elas têm sempre habilidades que elas treinaram a vida inteira. Então elas fazem aqui nas costas, do lado, para cima, né? Com o olho fechado, né? E a gente vai lá, tenta, não sai de jeito nenhum, né? Tem uns pontos que você tem que ficar contando, os pontos. Falei, como é que consegue, né? Fazer aquilo, né? É um teste de paciência, né, Dirce? Aí o que ele fez? Ele falou assim, eu vou aprender esse negócio. Comprou umas agulhas e marcou para ir lá na casa dela para ela ensinar alguns pontos para ele. Resumo da história. Tornou-se
um excelente tapeceiro. Ele faz tapetes, faz um monte de coisa. Ele inovou, ele fazia o tricô, depois ele revestia com a borda de couro, depois ele colocou... Eu sei que hoje ele trabalha vendendo as peças que ele produz, já montou uma pequena fábrica e produz muito, muito. A gente desconhece habilidades que tem. Tem que tentar, tem que buscar fazer alguma coisa, né? Porque a gente tem potenciais que a gente desconhece da gente mesmo. Basta querer. Agora, a preguiça é um negócio terrível, né? O ócio é um vício. E o tempo que a gente tem, a gente quer fazer o quê? Dormir. Lembra daquela música que fala ver as estrelas, o céu de papo pro ar, né? Lá perto do rio de Jereré. Lembra da musiquinha? É o que a gente quer. Quero outra vida. Não quer outra vida, né? Pescando no rio, né? É o que a gente quer. Nada contra pescar no rio, né? Eu devo. Muita vontade de trabalhar, eu sento um pouco, ela passa. Então, ele diz que quando dá muita vontade de trabalhar, ele senta um pouco, passa. Então a gente tem que se interessar. Para quê? Para que os potenciais, né? Isso falando do lado material. Imagina espiritual, né? Eu já ouvi gente falar assim, aqui, pessoas que frequentam a nossa casa, que ainda não são trabalhadores, ou que iniciaram, a pessoa fala assim, eu queria tanto ser passista. Então, nós precisamos nos preparar para isso. Por que você não se prepara? Qualquer um pode ser um passista. Se preparar, pode. Mas eu não consigo largar de fumar. Então, ser passista não é algo importante para você ainda. Não é importante. Ainda é só o quê? Uma coisa como um objeto bonito que eu vejo na vitrine, eu acho lindo, mas não é para mim. Né? Não é para mim. Como um vestido, né? A mulher passa lá, olha aquilo, que coisa linda esse vestido, mas não fica bem no meu corpo. Né? Não é verdade, não é essa a desculpa, não é que não fica bem no corpo, né? É que aquilo custa um valor talvez que ela não possa pagar e não está disposta a conquistar o valor que aquilo custe para vestir o vestido. Às vezes a gente não tem disposição para pagar o preço da nossa renovação. Para renovar-se é preciso mudar, pagar o preço. O testemunho, Jesus falou várias vezes do testemunho. Dar o testemunho. Se eu fizer isso, se eu ficar atrás dessas coisas, eu fico dessas coisas, hein? Se eu ficar atrás dessas coisas de religião, de espiritualidade, eu vou perder a minha vida. Jesus falou, aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. E aquele que perdê-la por causa de mim, ganha-la-á. Então, se eu quiser viver a vida, no sentido figurado, de viver as coisas do mundo, sem me preocupar com a minha espiritualidade, só se preocupar quando chegar do lado de lá, que aí é tarde demais, eu vou perder a minha vida. Mas se eu me preocupar em viver, se eu quero ser um passista, se existe um sentimento em mim que está me induzindo a isso, por que não me tornar? Por que não me esforçar para estar presente onde eu preciso estar, renovando o meu espírito, crescendo, me auxiliando a minha família, auxiliando a minha própria vida? Por que isso é tão difícil? E por que para as coisas que não têm valor algum eu dedico toda a minha energia, todo o meu sentimento, todas as minhas forças? Por quê? E para aquilo que é verdadeiramente bom, que eu deveria me dedicar ali, eu não tenho tempo. Não tenho tempo, não tenho força para vir estudar, para vir trabalhar, fazer alguma coisa em benefício da minha espiritualidade. Por que aí eu não encontro tempo? É porque eu não quero. Eu não quero pagar o preço daquilo, do valor que está escrito lá na tabuleta da vitrine. Eu não quero pagar aquele preço não, é muito caro. Ixi, eu vou ter que trabalhar muito. Claro, para estender as mãos sobre os outros, eu também vou ter que trabalhar bastante. Eu tenho que trabalhar especialmente a minha mudança. Tenho que trabalhar o meu comportamento, trabalhar os meus sentimentos, porque fazer de qualquer jeito, qualquer um pode fazer. Qualquer um de nós podemos levantar, estender as mãos com muito carinho, muito amor sobre alguém e orar por ela. Mas o fato de eu estender a mão com muito carinho, muito amor sobre alguém não quer dizer que eu esteja doando a preciosidade que eu poderia doar se eu estivesse modificado, com os meus sentimentos em ordem, com as minhas energias reconfortadas, pacificadas, renovadas, no trabalho do bem. Né? Às vezes a gente convida as pessoas para alguma atividade na área de caridade, quem trabalha na atividade espiritual, as pessoas acham que é demais. Ora, onde que eu vou exercitar as energias que eu vou doar? Onde é que eu vou arrumar elas? Vocês acham que elas vão aparecer de maneira mágica? Que eu vou encontrar sintonia com um benfeitor só porque eu decidi que eu vou estender a mão sobre alguém? Não.
para que eu possa estreitar laços com um benfeitor amigo que vai me ajudar, para que eu tenha energias renovadas para eu oferecer, para que eu tenha pensamentos bons para construir ideias sublimadas que vão ajudar aquela pessoa, eu preciso me renovar, senão não vou conseguir. E onde está tudo isso? Só pessoas especiais fazem isso? Não, porque ninguém é especial. Nem eu e nem ninguém somos especiais. A especialidade está naquilo que a gente faz, não daquilo que a gente é. Eu preciso me tornar uma pessoa melhor. Eu preciso fazer coisas, desenvolver atividades que me tornem melhor. Aí eu tenho coisa melhor para doar. Entendeu? Então essa preciosidade que ele diz aqui, ó, a criatura humana possui potenciais íntimos para a plenitude, para qualquer coisa. E o cérebro é só o quê? Uma função, um instrumento que reage de acordo com os imperativos da mente que por ele exterioriza. Ou seja, o cérebro, o nosso cérebro físico, ele só é um condutor. Ele recebe a ordem de alguém para fazer. Esse alguém é o espírito, através da mente. O espírito, portanto, é o agente que semeia e colhe conforme a qualidade do material que utiliza. Então, né, eu já vi gente dizer assim, minha cabeça não me ajuda muito. Quando eu vou fazer um negócio parece que dá tudo errado, eu não sei. A minha cabeça não me ajuda. É a cabeça que não ajuda? Já vi gente falar isso, a minha cabeça não dá para isso. Mas dá para tantas outras coisas, não é? Dá para tanta coisa que não devia, mas não dá para aquilo que precisa, né? A minha cabeça não dá. Como assim minha cabeça não dá? Quem controla a sua cabeça? O espírito, a minha alma, eu como ser, eu controlo a minha cabeça. Eu controlo a minha vida. Não é a minha cabeça, figurativamente falando. Quando fala isso, a pessoa fala que é o cérebro, né? Eu nasci meio besta, não tem jeito não. Minha cabeça não vai. Não, se tem alguém que é besta, é o espírito. Não é a cabeça, né? É a própria alma que é. Não é o corpo, né? Mas não é isso. É o esforço, é a dedicação. Porque a cabeça, o cérebro é o quê? Só um veículo de expressão. Né? Só um veículo de expressão. A ascensão, ou seja, a subida, é a experiência que começa no desejo de elevar-se. Conquista a conquista, ou seja, um passo de cada vez. A nossa subida, né? A nossa elevação espiritual é uma estrada ascendente. Ela começa no desejo. Eu quero realmente me tornar melhor? Eu quero me tornar uma pessoa diferente de quem eu sou? Se eu não quero, né? Eu não vou conseguir. Daí é preciso, como ele coloca, né? O desejo ardente, né? De renovação. Então eu preciso querer, eu quero me renovar. Eu não quero mais ser quem eu sou. Eu não quero ser uma pessoa derrotada, uma pessoa sem sentido, sem valor algum, né? Que as pessoas criticam e que eu mesmo me ache uma porcaria. Eu não quero ser assim. Eu quero ser melhor. Para isso é preciso o quê? Dedicação. Não é? Dedicação para nos envolvermos com o bem. Porque ninguém faz o que não quer. E o querer está onde? Ele está nos potenciais do espírito, como uma ferramenta sublime que aos poucos vai se desenvolvendo. Na luz da esperança de um dia podermos ter um futuro melhor, iniciando agora, passo a passo, esforço a esforço, luta a luta, contra os impositivos íntimos que estão em nossa alma induzindo-nos aos enganos e a permanecermos como somos. Há luz no caminho, porque Ele veio. Depois dele, a terra não é mais a mesma. O amor deixou de ser apenas uma troca, um consórcio entre partes, em qualquer nível que se estabeleça, onde os interesses estão implicitamente empreendidos, para passar a ser uma espontaneidade da alma, um desejo de ser feliz, felicitando os outros. Quando a alegria tomar conta de nossos corações, a paz se instalará em nossos sentimentos de maneira perene. E então poderemos dizer, à semelhança de Paulo de Tarso, já não sou eu mais quem vive, mas é o Cristo que vive em mim. E vivenciando a vida de família, de trabalho, de amizade, ou em qualquer lugar onde ela se estabeleça, nós encontraremos sentido de viver
proporcionando paz e amor aos outros. Ouça, coração querido, este é um momento de renovação, em que somos convidados a seguir Jesus na sua obra de amor, amando toda a humanidade. Que seja feita, Senhor, a tua vontade, aqui, em toda parte, agora e sempre. Graças a Deus.